Você conhece o LPF ou até mesmo a barriga negativa? No vídeo de hoje eu resolvi deixar algumas das impressões de como essa prática ela pode ser diferente do que muitas das vezes a gente vê aí por aí nas redes sociais. Eu inclusive essa semana rolando o feed de algumas redes, vi que as pessoas têm muitas dúvidas e impressões erradas sobre essa prática. Eu deixei aqui um pouco das minhas impressões como uma profissional que além de praticar, ensina também. Estava aqui fazendo a minha respiração, aqui conectado um pouco com a natureza, pegando um solzinho, um pezinho no chão. E aí eu lembrei que ontem, inclusive eu tirei um print e gravei um videozinho da tela, assim. Eu tava vendo um vídeo de uma menina que tava postando como ela faz o vácuo, ensinando inclusive como é que se faz o vácuo. E tinha uma série, assim, de comentários embaixo. Ela faz o vácuo como eu fazia, né, antigamente, assim, sem muita técnica, sem uma metodologia. E aí eu até, inclusive, comentei, né, no post dela, né, um pouco da minha experiência aí com o vácuo e com o LPF. E eu fiquei vendo lá os comentários, assim, e vi uma série de dúvidas que as pessoas têm sobre essa prática. Uma prática que poucas pessoas conhecem, né, não é tão, assim, difundido. Ficou um pouquinho mais conhecido aí com essa questão da barriga negativa, com essa questão de você abre o Instagram, sempre tem alguém que tá fazendo isso em jejum. Mas fazer de qualquer maneira, como um exercício, qualquer exercício, gente, se você pegar o agachamento, é um exercício básico, todo mundo agacha, né? É uma coisa que a gente faz, inclusive, no nosso dia a dia. Mas existem padrões diferentes de agachamento. Você pode fazer um agachamento com uma carga, por exemplo, e se machucar, se você não tiver uma boa orientação. Se você não tiver um direcionamento para aquilo que você precisa e para as suas necessidades. O vácuo também não é diferente, né? O vácuo é um exercício. Ele não é algo tão simples assim da gente entender. Algumas pessoas fazem com facilidade, outros já têm dificuldade, não entendem muito bem como é que faz. E estar dentro de uma metodologia e ter a orientação de um profissional que estuda saúde, que estuda o corpo humano, vai realmente fazer com que você tenha essa orientação de uma maneira melhor, né, para essa prática. E essa prática, e foi aí o ponto, assim, para mim, chave, quando eu vi lá nos comentários, o quanto as pessoas sentem desconforto em fazer o vácuo. E eu tinha isso também lá atrás, sabe? Não, tem que ficar lá o máximo de tempo em apneia. A apneia, para quem não sabe, é ficar sem respirar. E aí a apneia ela pode ser com ar, então eu inspirei e segurei o ar, como pode ser sem ar. Soltei todo o ar, e aí seria um momento ali do vácuo, onde você solta todo o ar. Mas dentro do LPF a gente não precisa soltar todo o ar, porque isso é uma concepção errada sobre o vácuo, que você precisa expirar completamente, esvaziar completamente os pulmões para que você tenha mobilidade, espaço para que a gente abra a costela. Não, você não precisa ficar com essa sensação de tô sem respirar, tá faltando ar. Isso também não gera benefício no sentido do vácuo abdominal, né? A gente não tem benefícios com o vácuo abdominal quando a gente fica em apneia e é totalmente, né, sem ar. A gente, pelo contrário, a gente fica agoniado, a gente fica tenso. E aquela sensação gostosa que o LPF traz de relaxamento, de bem-estar. Como eu falei, cara, que prazer eu tenho de estar aqui na grama, vendo verde. É um horário que os passarinhos estão aqui na grama também, estão ali na árvore. E é um prazer estar aqui pegando esse solzinho da manhã de um dia que promete aí esquentar um pouco mais, sentindo o vento, sentindo a natureza, sentindo a grama no meu pé. Se eu tivesse agoniada,
sentindo aquela falta de ar, como que eu ia perceber tudo isso? É quase como um trabalho de meditação, você poder estar se conectando com a sua respiração, se conectar com a natureza, se conectar com aquilo que está em volta de você de uma maneira positiva. Claro, nem todo mundo vai ter a oportunidade de fazer como eu faço aqui todo dia, nesse espaço. Às vezes eu também não faço aqui fora, às vezes eu faço na varanda, às vezes eu faço dentro de casa, mas essas conexões acontecendo trazem ainda mais essa sensação prazerosa que essa prática pode ter. E aí o LPF, ele não é só a respiração, não é só o vácuo. Então existem outras coisas que estão sendo trabalhadas no conjunto com a respiração, que traz não só essa sensação de bem-estar, mas traz muitos benefícios para a nossa saúde. Então aquelas posições das mãos têm um porquê, as posturas são construídas para que a gente tenha uma melhora na nossa postura. Gente, inclusive eu tenho escoliose. Eu estou cuidando da minha escoliose a partir também da respiração do LPF, né? Porque eu já faço ali a parte do fortalecimento, que já melhorou muito do que era e do que ficou, principalmente depois da gestação. Mas poder ter também uma outra prática que mobiliza a minha face, né? Que é uma das questões aí principais do LPF, também vai trazer mais resultado e mais benefício. E eu fiquei assim surpresa com as mensagens que eu li lá no post, né? E assim, as pessoas com dúvidas falando que sentiram desconforto, sentiram dor. Inclusive tinha uma pessoa que colocou que tinha acabado de operar a costela e foi tentar fazer e sentiu dor. Óbvio que sentiu dor, não era o momento dela fazer aquela prática, mas se ela tivesse a orientação certa, não pegasse exercícios aleatórios na internet, talvez ela tivesse tido uma melhor orientação para isso, né? Pessoas dizendo que sentiram desconforto no estômago, e o seu desconforto no estômago não necessariamente é porque você está com o estômago cheio. Pode ser uma das razões, mas inclusive eu faço, gente, a prática quando eu como, só que não posso comer um volume, não almocei e fui fazer, né? Mas se eu tiver com um pouco de comida no estômago, isso não vai ser tão maléfico assim, né? Mas é uma série de dúvidas que eu estava vendo lá, que as pessoas estavam postando, e me deixa até um pouco triste, porque as pessoas não têm acesso a esse tipo de informação, de entender que essa prática ela tem que ser diferente, ela tem que ser boa, né? Ela tem que ser prazerosa. Claro, quando a gente vai fazer um exercício na academia, a gente espera que aquele exercício tenha uma intensidade, que ele vai ali gerar até um certo desconforto para que depois você tenha um benefício. Mas no caso da mobilização que a gente faz através do vácuo, através da prática do LPF, a mobilização facial também, a gente já não espera essa dor, a gente espera curar a dor. A gente espera que a dor traga, a prática traga um alívio para a dor. E não o contrário, gerar mais dor, gerar mais desconforto. E até que ponto vale a pena a gente fazer algo que traz tanto desconforto, algo assim mal orientado, como eu falei, não precisa ser assim, né? Mas até que ponto vale a pena a gente sentir tanta tensão, tanto desconforto, porque vi um vídeo de uma pessoa falando que aquilo ali ajuda a fechar a diástase, só que existem tantas coisas sobre a diástase que as pessoas precisam entender e saber, e elas não sabem ainda. E aí eu me vejo novamente naquela situação onde eu me deparo com um vídeo de uma pessoa que pratica, e tudo bem ela postar a rotina dela, postar aquilo que para ela funcionou, postar aquilo que ela faz. Eu acho que isso não é de todo mal, mas ali faltou a presença realmente de um profissional para explicar aquilo tudo. E aí eu fico até um pouco desconfortável, porque até que ponto eu, como profissional, posso entrar no post de uma pessoa e ir conversando com essas outras pessoas, né, sem parecer que eu tô tomando o espaço de outra pessoa ali, né, que tá só postando a sua rotina, as suas impressões. E, enfim.
tem tantas dúvidas sobre isso, e aí é onde a gente fala. Você não arranca um dente em casa, né? Tirando o dente de leite, que por si só ele já cai, mas você não vai... Você vai ao dentista para arrancar um dente, você vai ao dentista para fazer uma limpeza, você vai ao dentista para cuidar dos seus dentes, né? Se ele tá torto, se ele não tá. E por que as pessoas ainda enxergam a atividade física, o exercício físico, como algo que não precisa ser orientado, né? Claro, existe aí várias questões, até sociais envolvidas, mas quem pode, prioriza a orientação de profissional. Se você tem dúvida, se você não sabe se aquilo é para você, se não é, pergunta, né? Pergunta. Não custa nada você perguntar, não custa nada você pegar uma orientação e entender melhor aquilo que você está fazendo, né? E a gente avança tantos passos quando a gente tem ali a orientação certa. A gente realmente avança muitos passos. Eu, inclusive, não conhecia o LPF lá atrás. E toda vez que eu olhava lá no site, né, sobre o LPF, eu ficava assim, nossa, eles fazem todo um marketing, né, em volta do LPF. Eu já faço vácuo, já sei fazer vácuo. E eu ficava aquela coisa, eu quero fazer o curso para me aprimorar mais, mas eu tinha uma posição assim de que, mas já conheço, já sei fazer. Quando eu cheguei lá no curso, que eu descobri o que era o curso, todo o embasamento, toda a metodologia, eu fiquei admirada, porque realmente era uma estrutura que eu não tinha, era um conhecimento que eu não tinha. Entender por que você está naquela postura, entender por que você está fazendo o vácuo da forma com que você faz e entender que eu fazia de uma forma que não é que não dava certo, deu certo, mas também poderia não ter dado. Entender que eu fazia o vácuo, mas eu poderia melhorar, potencializar o vácuo. E hoje me ver aqui fazendo essa prática, sentindo todo o bem-estar que essa prática traz, e pensar que lá atrás eu ficava fazendo força, sentindo aquela tensão. Eu saía do exercício assim, ai, preciso descansar. Ai, nossa, porque eu fazia tanta força, tanto esforço para fazer aquele movimento, que eu não sentia o prazer que era fazer aquele movimento. E agora poder sentir essa conexão, esse bem-estar sendo gerado, essa meditação sendo gerada, realmente é maravilhoso, né? Ora, se você tem uma prática que pode trazer benefício, pode trazer um alívio de dor, que pode te proporcionar essa sensação gostosa, e você fazer algum exercício e te trazer os resultados ainda melhores do que antes você fazia com o exercício que te trazia desconforto, o que é melhor? Claro, que você fazer algo que te dá prazer, né? Algo que te dá uma sensação maravilhosa que essa prática traz. Então façam, experimentem fazer essa prática, procurem uma orientação. Eu tenho minhas turmas abertas, eu tenho horários de noite, eu tenho horário de manhã, bastante flexibilidade, para que você possa conhecer essa prática, entender como que você pode evoluir nessa prática e colher todos esses benefícios, né? Porque respirar é algo que todo mundo precisa. Entender como nossa respiração funciona é algo que todo mundo precisa. E você não vai se arrepender, eu tenho certeza disso.